Pensemos, por um instante, numa daquelas imagens que são muito comuns hoje em dia. Nossa, sim, o tempo todo. Exato. Aquela imagem de alguém tentando controlar absolutamente tudo, sabe? A agenda ali milimetricamente calculada no celular. O planejamento obsessivo do futuro. Isso, o microgerenciamento de tudo, né? Das relações, da carreira, do próprio corpo. É uma ironia absurda, porque na nossa busca por paz mental, nós acabamos virando os arquitetos da nossa própria exaustão. É muito trágico. E chega a ser cômico. As pessoas chegam a bloquear exatos 15 minutos na terça-feira, no calendário virtual, para tentar ter um momento de fluxo espontâneo. Sim, o fluxo programado. E, assim, a consequência direta dessa engenharia toda é um cansaço muito profundo, né? Uma fadiga constante. Exato. A promessa dessa mentalidade de controle é que a hipervigilância traz segurança. Mas o que a gente vê na prática é uma epidemia de burnout. É a sensação de estar no meio do oceano nadando desesperadamente contra a maré, gastando uma energia incalculável lutando contra a realidade, em vez de usar a força da água. E é exatamente para desconstruir essa ilusão de controle que neste nosso mergulho de hoje nós trouxemos materiais incríveis. Com certeza. Temos traduções comentadas de uma obra milenar, ensaios modernos e análises históricas. Nós vamos investigar o Tao Te Ching. É o famoso livro do caminho. Isso. É um texto com cerca de 2.500 anos, com 81 capítulos bem breves, tradicionalmente atribuído a Lao Tzu, o velho mestre. Que é a base absoluta do taoísmo filosófico, né? Perfeito. E a nossa missão aqui é tentar resolver um dilema muito prático. Afinal, para quem nos ouve, quando é que insistir em algo na rotina é disciplina e quando é que vira apenas uma resistência teimosa e inútil contra o fluxo da vida? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Total. Mas para chegar perto de uma resposta, a gente precisa entender o terreno em que estamos pisando. Ler o Tao Te Ching exige que a gente abandone um pouco a nossa lógica ocidental linear, sabe? Como assim? É que o chinês antigo não opera com estruturas gramaticais engessadas. A abstração matemática não existe muito ali. As palavras, elas não são caixas fechadas. São mais fluidas, né? Exato. Funcionam como pinceladas poéticas. Uma mesma palavra pode ser um substantivo, um adjetivo ou um verbo. Depende do contexto. O que torna a tradução um baita desafio. Um desafio enorme. O texto é intencionalmente sugestivo. Tentar fixar uma única interpretação é, na verdade, ir contra o próprio ensinamento da obra. Até o título tem camadas, né? Tao evoca o caminho, Te refere-se à virtude ou força natural, e Ching é um texto clássico. O livro do caminho e da virtude, de forma simplificada. Certo. Mas para a gente não se perder na abstração, vamos direto ao primeiro capítulo. O texto abre com uma charada que diz: o tal que pode ser nomeado não é o tal eterno. Um clássico. Sim. E diz que o inominável, ao ganhar nome, torna-se a mãe das 10.000 coisas. E aqui eu preciso puxar o freio de mão. Pode puxar. Porque assim, as 10.000 coisas só poético. Mas o que é isso na vida real? Para a pessoa que acorda às 6 da manhã e tem uma caixa de e-mails lotada, o que são essas 10.000 coisas? Essa provocação é excelente. Na tradição taoísta, as 10.000 coisas representam a multiplicidade absurda do mundo manifesto. As nossas preocupações diárias. Exatamente. O e-mail não lido, a parcela do carro, os nossos medos de rejeição, os objetos que a gente compra para preencher um vazio. Tudo que tem forma faz parte das 10.000 coisas. Então a gente vive fixado na superfície. Esse é o ponto. A mente humana atual vive perdida na multiplicidade dos objetos. E esse desejo constante cega a gente para a origem de tudo, o próprio Tao, o espaço fundamental. O que faz muito sentido pensando na mecânica da ansiedade moderna. A gente sofre porque tenta gerenciar essas 10.000 coisas ao mesmo tempo. O tempo todo. Isso me lembra uma das analogias das fontes, sobre a substância versus o vazio. O texto fala que nós moldamos a argila para fazer um vaso, mas é o espaço vazio dentro dele que permite guardar a água. A utilidade está no vazio. Exato. Nós cortamos portas e janelas numa casa, mas é o buraco que torna a casa habitável. A gente venera a matéria, mas a utilidade está no que não está lá. Essa inversão de perspectiva é o coração do texto.
Culturalmente, nós somos condicionados a valorizar o preenchimento, né? Muito. A gente aplaude quem tem agenda mais lotada. Quem consome mais informação o tempo todo. Mas a sabedoria da obra aponta que o valor verdadeiro surge do espaço não preenchido. Sem o vazio no centro da roda, a roda simplesmente não gira. Eu gosto de pensar nisso com uma analogia bem tecnológica, sabe? Conta. É tipo comprar um celular de última geração. O hardware, a tela, tudo é impressionante. Mas qual é a utilidade do aparelho? A memória é livre. Exato, o espaço livre no armazenamento. Se o disco estiver 100% lotado, o sistema congela. O aparelho mais caro do mundo vira um peso de papel se não houver espaço vazio. Nossa, a analogia é perfeita. A gente faz isso com as nossas mentes. Nós entupimos o nosso disco rígido até travar. E uma das fontes avisa sobre isso. O texto alerta que tentar encher um recipiente até transbordar é pior do que parar a tempo. É a armadilha do excesso, né? E quando a gente entende esse mecanismo do vazio, percebe que a busca espiritual não precisa ser mais um item na lista de tarefas. Não é adicionar mais De coisas. jeito nenhum. Não é adicionar dogmas ou regras complexas. É um processo de subtração. É retirar a interferência do ego para que o caminho respire. Mas aí vem uma questão, porque se o valor está nesse espaço livre, como a gente se move no mundo sem preencher esse espaço todo de novo com ansiedade? Porque a vida exige ação, Com certeza. que a gente faz com a nossa força. Uma das imagens mais potentes que os nossos materiais trazem é a filosofia da água e o conceito do não esforço. A água é o grande símbolo do taoísmo. O texto diz que o bem supremo é como a água, né? Que nutre tudo sem competir e corre para os lugares mais baixos. E alerta que a água é a coisa mais flexível que existe, mas é implacável para destruir o que é rígido. Essa dicotomia entre flexibilidade e rigidez é fascinante. O que tem vida é flexível, tenro, o que está morto é seco e quebradiço. A dureza seria o primeiro estágio da quebra. Exato. Uma árvore rígida demais, ela não resiste à tempestade. Ela atrai a força do vento e tomba. Já o bambu se curva e sobrevive. Mas aqui é que a coisa fica realmente desafiadora e eu sei que quem nos ouve pode estar com o pé atrás. Porque eu, como leitora, fico. É natural o ceticismo. Na teoria, ser suave como a água é lindo. Mas no mundo real, que é altamente competitivo e predatório, se a pessoa for sempre suave, sempre cedendo lugar, ela não corre o risco de virar capacho dos outros? Essa é a crítica mais importante que a gente precisa endereçar. A suavidade vence a dureza sempre. A obra propõe omissão. Pois é. Para entender que não há omissão nenhuma, a gente precisa olhar para um conceito muito mal compreendido. O Wu Wei. Que geralmente traduzem como não ação, né? Sim, uma tradução preguiçosa. Passa uma imagem derrotista, mas o Wu Wei não é inércia. É agir sem esforço forçado. É não lutar contra a natureza do cenário. Como seria isso na prática? Imagine um lenhador. Se ele bater o machado contra as fibras da madeira, ele gasta uma energia brutal e produz pouco. Força bruta pura. Ele cansa rápido. Muito rápido. Mas o lenhador que aplica o Wu Wei, ele analisa as linhas e bate o machado a favor do veio da madeira. A tora se abre quase sem esforço. Ah, entendi. Ele está trabalhando, está agindo, mas em harmonia com a estrutura que está ali. Exato. Ele não cruza os braços. Isso muda muita coisa. É como, no mundo corporativo, alguém tentando gerir um projeto que a equipe claramente rejeita. A força bruta seria gastar horas e reuniões forçando aquilo goela abaixo. A pior estratégia possível. Já o Wei seria ouvir as demandas, entender o que já está funcionando organicamente e ajustar a rota para surfar essa onda natural. Perfeito. O que você descreveu agora é o reconhecimento da dinâmica do yin e yang. O universo opera em ciclos, sabe? E quando a gente força um extremo? O pêndulo volta com violência. O crescimento a qualquer custo é um estado muito yang, muito quente e ativo. Quando chega num pico artificial, atrai o yin absoluto, a parada forçada. O burnout é literalmente o pêndulo equilibrando a balança. Exatamente. A natureza cobrando o preço.
Tem uma imagem numa das traduções que diz que quem fica na ponta dos pés não consegue manter a firmeza por muito tempo. Nossa, fica na ponta dos pés ilustra perfeitamente a exaustão de tentar segurar tudo. Vamos pensar numa relação amorosa, por exemplo. Excelente ponto. A leitura avisa que tentar agarrar o mundo é a melhor forma de arruiná-lo, porque o controle sufoca a relação. Porque o microgerenciamento comunica falta de confiança. E tenta congelar a outra pessoa. Sim, quando a gente tenta ditar como o outro deve agir, a gente esmaga a espontaneidade. A relação morre pela tentativa de virar uma equação matemática segura e não por falta de afeto. E esse mesmo padrão destrutivo aparece na liderança corporativa, que é muito abordada nas análises atuais da obra. Como o texto classifica os líderes? Olha que interessante. O pior é o líder odiado. Depois vem o temido. Depois, o líder amado e exaltado pela equipe. A gente já acharia que esse é o melhor, né? Sim, mas não pro texto. O líder supremo, o mestre do Wu Wei, é praticamente invisível. Ele intervém tão pouco, remove obstáculos com tanta sutileza, que no final do projeto a equipe diz: nós mesmos fizemos isso sozinhos. O ego do líder não precisa do palco. De forma alguma. Ele facilita a natureza do grupo sem impor um molde. Mas aqui a gente chega numa bandeira vermelha gigantesca, porque ouvindo tudo isso de liderar sem intervir, fluir como a água, existe um risco colossal. O desvio espiritual. Isso, tal do spiritual bypassing. É muito tentador pegar essas noções belíssimas e usar como uma desculpa chique para negligência. Como a gente separa a aceitação da covardia? Esse alerta crítico é fundamental nas leituras modernas. O antídoto contra a fuga espiritual é o rigor. Chamar a procrastinação de estar no fluxo é uma desonestidade intelectual. Total. O Wei não é preguiça disfarçada de iluminação, sabe? Ser simples não é romantizar a falta de preparo. E silêncio não significa cumplicidade diante de uma injustiça. Seguir o fluxo não pode ser justificativa esfarrapada para evitar uma conversa difícil no relacionamento. Ou para fugir da terapia. Exato. Dizer que está só sendo como a água para não assumir os próprios erros não é sabedoria, é imaturidade. Porque a água não evita os obstáculos. Ela interage com todos eles. E às vezes a água precisa de uma represa bem construída para gerar luz. É uma ótima imagem. A palavra-chave que resolve isso é timing. O tempo da ação. O texto não prescreve a imobilidade, ele ensina a agir com precisão, na hora certa, com a força necessária e só. É a verdadeira sobriedade. E isso muda totalmente a noção de desapego. Muda tudo. Desapego não é adotar uma postura fria com as pessoas, é ter uma relação profunda com o mundo, sem depender do controle absoluto sobre ele para estar em paz. É a humildade de não precisar vencer sempre. Como o livro fala sobre os 3 tesouros, né? Gentileza, simplicidade e não competir para ser o primeiro. O que traz a conversa para um chão muito prático. Muito. A gente não está lendo um manual sobre fugir para uma montanha. O desafio que as fontes trazem é estar imerso no caos do mundo corporativo, das redes sociais, da família. Mas operando com um sistema interno diferente. Isso, habitar o mundo sem a urgência de dobrar as coisas à nossa vontade com força bruta. E para transformar essa virada de chave em algo palpável, a gente propõe uma regra de ouro baseada em 3 passos para quem nos escuta. Quais seriam os passos? O primeiro é a percepção. Observar a própria rotina e identificar onde eu estou tentando arrombar uma porta em vez de procurar a chave. Onde a insistência virou teimosia. O segundo passo é a ação. Ou melhor, a suspensão voluntária dessa ação. É escolher uma situação que está travada, tipo uma discussão interminável, e remover a sua interferência forçada. Tem um capítulo que questiona quem consegue ficar quieto e deixar a água turva descansar até que a lama desça. Em vez de ficar agitando a água para limpá-la. Exato. O passo é dar um passo para trás. E o terceiro passo é a reflexão. Avaliar o que acontece com a saúde mental quando a gente para de tentar dominar o incontrolável. Na maioria das vezes, a gente recupera uma energia vital impressionante. A energia que vazava pela tensão, volta a ficar disponível. É muito fascinante perceber como um texto tão antigo sobreviveu por milênios.
Não por ser um dogma sobre deuses distantes, mas como um tratado de sobrevivência psíquica contra a nossa arrogância. Uma ferramenta prática. Exato, ensinando que a nossa presença mais impactante não é a mais barulhenta, mas a mais lúcida e escutadora. Mas, para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar uma provocação nova. Gosto de provocações. Algo que vai além do que já discutimos. Nós vimos que a obra elogia o líder invisível, aquele que não deixa rastros nem busca glória. Porém, nós vivemos no epicentro de uma cultura digital que exige a construção de marcas pessoais. A cultura da visibilidade extrema. Se a pessoa não ostenta as conquistas, ela corre o risco de virar obsoleta no mercado. Então, a provocação para quem escuta refletir é essa. Como a gente concilia a sabedoria profunda de agir sem deixar rastros com um mundo que nos exige gritar constantemente que nós existimos?